Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Disputa pela liderança os melhores jogadores de xadrez do mundo, meus amigos. Alireza Firuja, iraniano que joga pela França, e Fabiano Caruana, italiano e americano, dupla cidadania, que joga pelos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada, disputa pelo Romênia 2025. Firuja tem as peças brancas e abre aqui com o peão dama. Fabiano Caruana responde com D5, partida pensada, hein, pessoal? Cavalo aqui em F3, cavalo em F6 e temos aqui o lance C4. O Firuja imediatamente parte para o ataque aqui para cima do peão central. Temos aqui o lance E6 fazendo a proteção, cavalo C3 segue o desenvolvimento e aqui cavalo de bem em D7, indo para uma, possivelmente aqui uma semislava, vamos ver. Peão toma, bispo G5 segue o desenvolvimento e aqui C6. Protegendo aqui o peão central e tirando aqui o efeito desse desconforto. Dama C2 foi jogado. Bispo vem para casa de E7. E3, o outro bispo quer jogar. Cavalo H5 diretamente jogado aqui pelo Caruana. Lady Davi Leandro on. A Lady Davi Leandro é uma lei no xadrez que fala sempre que você puder jogar cavalo H5, jogue sem pensar, né? E tanto faz se você tá de brancas ou de pretas também. É um lance que ele é coringa no xadrez e é sempre o melhor lance da posição. Anotou essa dica? Anota. Cavalo H5, jogue sempre sem pensar. É uma lei do xadrez, ainda não tem uma explicação científica para isso. Anotou? Agora, pelo amor de Deus, apaga. A partida seguiu com bispo por E7 e agora dama por E7. O Caruana recupera. E aqui temos o lance G4, meus amigos, indo para riba dele. A partida segue com o cavalo de H, volta para F6. Rafa, eu sou um jogador tático, eu jogaria cavalo em F4, tirando proveito da cravada. Beleza, grande roque, você vai ter que mexer o cavalo de novo, né? Então, você não tá ameaçando nada, mas é um lance de efeito. Parabéns por ter visto o tema, mas não é porque ele é possível de ser jogado que ele é um lance bom para ser jogado. O Caruana prefere jogar esse lance que já traz uma ameaça aqui para cima do peão. Torre G1 foi jogado, se G5, cavalo E4, né? O cavalo tem um posto bacana aqui. Por isso, Torre G1 foi jogado. Cara, o Firuja bota pimenta nessa partida. E o Caruana segue com o lance cavalo B6, sai da frente do bispo, ganha mobilidade para o cachorro. H3 protege o peão, que já estava atacado 2 vezes. E a partida segue com o lance bispo E6, e aqui fica flexível. Será que vai fazer o grande roque, o Caruana? Bispo D3 foi jogado G6, controla a casa de F5. Grande roque pelo Firuja, grande roque pelo Caruana. Rei B1, Rei B8, todo mundo gasta um tempinho aqui, uma formalidade. O xadrez é uma convenção entre cavalheiros, não é isso? Você fala assim, vamos todo mundo fazer o grande roque? Vamos gastar um tempinho? Se você gastar um tempinho, se eu gastar um tempinho, você gasta também? Não é isso? Não sei se é isso. Mas foram bons lances. A partida segue com o lance Rei A1, cara. É o melhor lance da posição segundo as máquinas. Que bizarro, né? Que bizarra a compreensão aqui do Alireza Firuja. Ele segue com o grande roque, Rei B1 e Rei A1. Isso é que é querer esconder o rei. E aqui, Torre C8 jogado pelo Caru. Temos o lance Torre C1 lutando pela coluna C. Torre C7 pode dobrar. Cavalo manobra para D2. As peças estão indo para a ala da dama. Caruana de repente chama a atenção para a ala do rei. G5, cavalo atacado recua. E aqui temos o lance H4 trazendo mais uma proteção para o peãozito. A ala do rei parece estar fechada. O Caruana segue agora estourando tudo aqui na ala da dama com C5. Peão toma, cavalo toma, bispo atacado. Mas o Firuja segue com o contra-jogo com cavalo B5, meus amigos. Uau! Não dá para jogar cavalo por D3 ou será que dá? Na verdade dá. Não é um lance ruim. Cavalo por D3. Você pode seguir com dama por C7, mas isso não exatamente traz alguma vantagem. Ou dama por cavalo, simplesmente recupera material. Essa linha aqui parece vantajosa, na verdade não é. Porque aqui as pretas têm bispo D7, né? E aí, então, se o cavalo sair, cai a torre. Se a torre ficar, né? Se o cavalo ficar, ele cai. Teria que tomar aqui e tentar jogar dessa maneira. Com chances aqui também para os dois lados, tá? Então não ganha material. Que super lance do Firuja, né? Cavalo B5. Os caras já torraram o tempo aqui, né? A gente mostra aqui no vídeo, né? Claro, de uma maneira dinâmica. Mas você vê que os caras gastaram já tem 2 horas que começou essa partida, tá? E a gente tá aqui no lance 22. Ainda bem, Rafa, que o vídeo só teve 4 minutos. Eu não ia aguentar esperar 2 horas para ver isso aí.
Por isso que a gente tá fazendo aqui o vídeo. Torre de 100, C8 foi jogado e agora a dama vem para C3. Coloca pressão nas casas escuras. Bispo D7 ataca o cavalo e agora a dama vem para casa de A3. Esse cavalo não pode se mexer, porque a dama tá na mira. Bispo por cavalo foi jogado, bispo recupera, e aqui torre C7 protege a dama, dá liberdade pro cachorro. Torre C2 prepara para dobrar, torre de H vem para coluna C, torre de G vem para coluna C. Todas as atenções estão nessa casa de C5, veja, o ponto focal. Esse cavalo, ele nunca teve tão quente aqui. Ele falou, mas caramba, o que tá acontecendo que essa casa tá fervendo? Mas fica aí por enquanto. Cavalo E4 foi jogado, ele falou, eu não fico não, eu vou sair daqui, não aguentou. Temos torre toma. Torre toma. E agora a possibilidade de trocas, dama por E7, torre por E7, mais trocas, cavalo toma, torre toma. E aqui sim eles trocaram muita peça, o tempo do Firuja já tá ruim, mas lance 31, se o Firuja fizer aí mais 9 lances, ganha mais meia hora no relógio. Torre H1 protege o peão. D4 tenta aí quebrar a estrutura de peões do Firuja. Bispo vem para D3 no limite, ataca a torre. Torre G4, Caruana mantém a torre ativa. Bispo C2 foi jogado. Torre G2, uma torre na sétima. Em termos posicionais aqui, o Caruana já tá melhor, né? Ele tá com peças ativas contra peças passivas aqui do Firuja. Que maestria do Caru. Peão por D4, cai o peão de F2. Problema, bispo atacado, peão vulnerável. Rei B1 foi jogado. Oh, não devia ter jogado rei A1, mas na posição, olha que loucura. Era o melhor lance segundo as máquinas, tudo. E na leitura do Firuja também. Mas agora, o final do jogo chegou, o rei tem que participar. Cavalo C4 foi jogado pelo Caru. Temos aqui o lance bispo D3. Cavalo vem para D6. Aonde vai esse cavalo? Aqui temos o lance torre F1 propondo trocas. Firuja vai lutando. Caruana só tem um lance bom aqui, não é fácil de achar. As máquinas falam que somente o lance torre G2 é bom. E é surpreendente, porque a gente não imagina que somente esse lance aqui vai ser bom. A gente fica com receio de um torre F6 ou de alguma coisa assim. Mas o rei chega em C7, as pretas têm uma boa fortaleza e tem a ameaça aqui de um duplo, né? Mas a partida seguiu com torre D2, que também parece bom, mas a Lireza Firuja aqui teria esse lance torre F6, que ele acaba não encontrando. O tempo dos dois já tá caindo e agora virou terra de ninguém. O Alireza Firuja segue com o lance torre F3. E agora o Caruana não me encontra esse super lance torre G2. Uau, meus amigos. E não torre H2 aqui. É surpreendente, né? Você fala torre H2, torre F4 segurou bem a posição. E as pretas não tem mais como progredir. Então torre G2 foi jogado. O ataque vai vir por aqui. E agora B3. Rafa, não dava para jogar agora um torre F4 para segurar aqui o torre G4? Torre G4 vem de qualquer maneira, meus amigos. O Caruana vai ter um peão passado perigoso aqui. Ou seja, depois de torre G2, de fato o Firuja tem problemas. Segue com B3. Fabiano Caruana segue aqui com B5. Cara, é muita tranquilidade, né? Esse lance seria ótimo, mas o fino da posição é B5. Caraca, meu, o bispo tá completamente restrito, não tem contragolpe com bispo C4. Uau. A4 tenta tirar o peão daí. A6 seria um super lance. Fabiano Caruana não tem tempo, ele fala, quer saber, passe esse peão pra cá. Peão toma, bispo vem para C4, contragolpe aqui do Firuja. Na verdade, torre F6, por incrível que pareça, os computadores apontam que esse lance traz possibilidade de luta e até mesmo chances de empate aqui para as brancas se bem jogado, tá? Como é que pode, né? Por exemplo, aqui torre F6, o rei vem, bispo C4, os computadores dizem que dá para jogar isso aqui, apesar de ser assustador. Tem que achar o lance rei A1 aqui de novo. Esse que encontrou foi meu vizinho, Felipe. Ele bateu o olho nessa posição e falou, opa, peraí, aqui tinha torre F6, seguido de bispo C4 e se jogar A3 tem rei A1. Mas ele não é que ele calculou nem nada, ele bateu o olho na posição, ele veio aqui na janela, bateu o olho e falou, essa posição, e foi falando os lances. Eu falei, mas como assim, cara? Né? O Felipe é muito fera, ele é neto do... Enfim, vamos lá, a partida seguiu aqui com bispo C4, e agora nós temos o lance A por B3, bispo por B3, o Firuja tem aqui alguma chance de contragolpe, né? E a partida segue com o lance cavalo em F5. Aqui dá pra tomar em F7, mas esses caras ficam viajando na maionese. Torre H3 foi jogada agora pelo Firuja. E aqui o Fabiano Caruana segue com torre F2. Terra de ninguém. Eles ganharam mais tempo no relógio,
né? Note que agora já tá no lance 43, mas eles já estão queimando esse relógio aí já também. Cai o peão de F7, cai o peão de H4 com um ataque descoberto para cima do bispo, defendendo aqui inclusive o peão de G6. Que sequência aqui do Caruana. Torre com cheque, rei vem para casa de C7, torre A3, ataca o peão. Cara, que loucura! E você não pode tomar esse bispo porque cai a torre. Uma partida tática, A5 foi jogada agora pelo Caruana, super lance, mantendo o bispo atacado. E aqui o ponto todo você fala, ué, não é só tomar, continua existindo o mesmo tema? O problema é que se torre toma, as pretas têm esse lance intermediário aqui, ó, rei B6, e a torre não pode defender o bispo por aqui, não pode defender o bispo por AK, e portanto aqui a torre atacada e o bispo atacado, a gente não dá pra defender o bispo, não dá pra jogar o bispo aqui, ó, cheques, né? De repente, se tá o tempo caindo e seu adversário não vê, né, você quer tentar, você pode tentar. Pega o bispo e põe nessa casa, na cara de pau, né? Pá, cheque. Aí você vai dar um bug ali. Se você continuar jogando, o jogo vai embora. Mas se você chamar o árbitro, seu adversário não só, né, será desclassificado, como será o comentário dos torneios e provavelmente vai passar muita vergonha por muito tempo, né, de ter tentado fazer uma baixaria dessa. Não tentem fazer isso, tá bom? Isso aí mancha a reputação para sempre do jogador, tá? Mancha a reputação para sempre e você não vai querer sujar, né, uma das coisas mais preciosas que você tem na vida, que é a sua reputação, né? E a troco de nada, né? A troco de nada. Então não façam, não façam. Por isso a partida seguiu com o bispo D5 aqui pelo Firuja. Ele não foi pro gambito da reputação. Aqui torre F5, meus amigos. Caruana vai fazendo um excelente final. Torre C3 com cheque, que bagunça. Rei vem para D6 e agora o bispo vem para E4. O Firuja é muito perigoso, tá? Ele é um jogador que pode encontrar recurso a qualquer momento. Temos aqui o lance torre por G5 e agora torre C6 com cheque. O rei fica aqui em D7 colado na torre e agora a torre vem para 6 para cima do peão. Fabiano Caruana vai mantendo a sua vantagem aqui de 2 peões, por enquanto tá todo mundo defendido. E agora a torre G4 ataca o bispo e ataca mais um peão. Bispo recua para C2 e aqui rei E7, o único lance da posição. Aqui a gente vê o tamanho do jogador, né? É um pouco bizarro o entendimento desses caras, né? Porque você fala assim, torre por peão, sem pensar. Cara, não funciona. Torre por A5 e por incrível que pareça, esse final com 2 peões a mais aqui, as brancas conseguem segurar o empate, tá? Então, é surpreendente, né? Mas aqui um dos pontos é, o cavalo vai se mexer, vai cair o peão, né? E você não consegue também mover o peão. Então, praticamente, você não tem lance para fazer aqui. E, por exemplo, qualquer lance, se jogar esse aqui agora, tá vindo o bispo pro G6 diretamente, seguido de torre por H5. E aqui cai nesse tema, né? Onde as brancas conseguem empatar esse final, cara. Que loucura, cara. Por isso que o lance jogado foi rei E7. O Caruana tá ligado nesse recurso aí que tá surgindo. Caraca. A partida segue com o lance torre por A5 e agora o único lance da posição. Mais uma vez, continua existindo aquele tema. Se você jogar aqui, bispo toma, seguido de torre H, e H vem aqui, torre por H5. Por isso o Caruana vem pro único lance da posição, rei F6, meus amigos. Uau! Que final espetacular, protegendo aqui o peão, não dando a possibilidade desse sacrifício, mantendo-se com um peão a mais. Cheque foi jogado, rei G5, único lance da posição. D5 dispara o peão, cavalo vem para F5, tenta parar o peão. Rei B2 traz o rei para o jogo, H4 sem perder tempos. Aqui torre D4 é mais seguro ainda, é o mais seguro de todos, ganha o lance, ganha a partida rápido. H4 ainda dá emoção, porque o Firuja espertamente joga com rei C3. E agora já não tem mais torre D4 e esse peão vai disparar. Então, torre aqui teria sido mais seguro, né? Vamos pôr aqui, ó. Vamos voltar aqui o lance. Aqui, jogar aqui direto. Porque esse rei C3... Opa, aqui não. Rei B3 é besteira. Aqui, se jogasse aqui o lance rei C3, por exemplo, aqui você simplesmente toma o peão, né? Então, você teria esse ataque. Por isso, H4 não foi o melhor. E agora o Firuja tá de volta, cara. Que guerreiro! H3 foi jogado pelo Caruana, D6 exclama, cara, o Firuja conseguiu equilibrar essa partida. H7, D7, H2, D7, e aqui torre D4 no limite, cara, no limite, olha que confusão.
Bispo por F5 foi jogado. E agora o Firuja conseguiu eliminar o defensor da torre, protegendo o peão passado. Só que esse peão tá promovendo. O Caruana promove aqui pra dama. E agora cai a torre. E a gente tem dama contra bispo, torre e um peão quase promovendo. Caraca, meus amigos. Com 1 minuto no relógio. Que partida. Terra de ninguém. Dama em H8, o melhor lance da posição. Rei D5 foi jogado. Cai o bispo aqui em F5. Existe um peão passado, mas as brancas estão quase promovendo. Rei D6, torre D6, o único lance da posição, ameaçando a promoção. Dama D8, temos uma dama passiva. E aqui o Firuja segue com o único lance da posição. Rei C6. E a gente fica se perguntando o que as pretas podem fazer aqui agora. Somente disparar o passador. G5 foi jogado. E aqui a gente cai numa posição de estudo, brancas jogam e empatam, e eu vou falar pra vocês, o lance é bizarro de difícil. É bizarro, é engraçado, né? É o paradoxo do xadrez. Você fala, ué, mas como é que é difícil? É muito mais difícil que achar lance de abertura, que tem milhões de peças no tabuleiro. É muito mais difícil que achar um tático de meio jogo, mas como é que pode? Só tem 6 peças aqui no tabuleiro, 6 peças aqui no tabuleiro. Como é que pode só ter um lance nessa posição? E não é fácil de encontrar de jeito nenhum. E é o lance torre D3, o único lance que empata. Torre D3 é o único lance que empata. Não faz muito sentido. Aqui você quer deixar a torre longe do rei, né? Esse é o natural, é o que foi jogado na partida. Esse perde, esse lance perde. Esse lance não perde. Não é fácil. Claro que aqui existe um estudo, mas eu vou só mostrar para vocês aqui. Tem essa ideia do torre E3, né? Mas aqui se jogar um rei F4, aí sim torre D1. Caraca, não é bizarro isso? Difícil aqui esse estudo, né? E aí você teria a torre F1 aqui. E aí torre F5 seria o único também ou não? É difícil esse estudo. Não, aqui já não é mais o único. Mas é muito difícil. E aí você tem essa ideia do torre E5. Cara, que complicado, né? E aqui... Mas a gente vai ver que agora esse lance não... Esse lance aqui já tá... Agora tá perdido. Vamos ver por quê. G4 foi jogado. Ué, torre E1. Mas agora dama em A8 com cheque são os detalhes, assim, difíceis. Vale o estudo, viu? Rei D6. E aqui G3 foi jogado pelo Caruana. Uau! Temos aqui o lance rei E7. Notem que aqui, ó... Qual que é o problema? Dama em A6 com cheque. Cara, é bizarro isso. Dama aqui. Você vai tentar proteger. Dama D3 aqui. Cara, não é possível que isso aqui dá pra ganhar. E aí você joga G2 aqui. Deixa promover... Joga com a dama aqui. Toma. E promove. E vai jogar esse final que é vencedor para as pretas. Caraca, que final difícil, cara. Por isso a partida seguiu com o lance rei E7. Eles vão tentando ver tudo muito rápido. Caruana segue com dama em A3 com cheque. Rei na casa de 8 tá quase promovendo, mas agora dama em A4 crava o peão. Torre em F1 com cheque, rei E6. Uau! Torre E1 com cheque, rei F5. E aqui pode dar mais um cheque, mas aqui ele preferiu jogar com torre E2. Dama B5 ataca a torre, torre volta, fica aqui em E7. E depois de G2 aqui do Caruana, o Alireza Firuja abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. A gente poderia fazer um vídeo aqui de talvez 1 hora para explicar esse final. Não cabe num vídeo assim mais curto, né? Explicar assim totalmente as nuances e tal. O que eu posso dizer para vocês é um final monstruoso de difícil e o Caruana jogou com o tempo caindo, cara. O Caruana tá numa fase muito monstra, não tá no seu auge em termos de rating, ele já é um dos maiores ratings da história, né? 2.834, não foi uma coisa assim? Mas ele tá performando muito bem. Eu sinto que o Caruana tá motivado. Talvez aí seja uma das últimas oportunidades que ele vai ter os próximos torneios de candidatos mundiais, os próximos 2, 3 aí para ele tentar ser campeão do mundo, né? E antes dele querer casar, ter filho, família e tudo mais, que isso aí... Depois o cara continua jogando, mas pra nível assim, número 1 do mundo e tal, é difícil, né? Em geral. E então, cara, que boa fase aqui de Fabiano Caruana, que partida espetacular. Bora dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, ver a precisão aqui do Caruana.
Uau, meus amigos, 92.3. Jogar um final como esse com o tempo caindo foi realmente algo espetacular. E aqui a gente tem a colocação por enquanto do torneio, Caruana na liderança, junto com Pragnananda, que tá jogando demais. Bogdan surpreendendo à frente de Wesley So, MVL, Yanduda, Firuja, Abdul Satorov e o campeão mundial Gocash. E o Aronian tá aqui com um ponto. O Aronian realmente anda daí lutando um pouco mais. Estamos falando do nível elite, né? O Aronian, coitado, agora ele tá top 20, não é mais top 5, né? Coitado do Aronian. Mas lembrando também, o Aronian é um dos caras que já teve mais de 2.800, mas ainda assim é um nível altíssimo. Mas entre a elite, ele ainda tá numa fase ali um pouquinho mais difícil. Você não vai ver ele muitas vezes no topo de torneio. Quem sabe ele pode, né, nos próximos torneios, começar sim a performar mais e sonhar também com a sua vaga no torneio de candidatos e tudo mais. Muito bem, galera. E para finalizar aqui o vídeo, bora jogar uma partidinha no chess.com. Bora ver quem aparece aqui. Vamos lá. Chess.com, 10 minutinhos. Vamos ver quem vem. Tá. Quando acontece isso... Eu ia recarregar a página. Ok. Sinister Green é o nome dele. Caro-Kanzinho, tenho jogado isso contra Caro-Kan. Tenho evitado aquelas linhas ultra conhecidas, né? Com D4, cavalo C3, toma, não sei o que. Eu vou pra essa linha aqui, cara, fazer o quê? É o que eu tenho jogado. Bom, aí, cara... Esse lance aí não é ruim, né? Eu acho que eu vou jogar um E5 aqui, D4, cavalo E2, será? Ou troca tudo e vai pro abraço? Vou trocar tudo aqui. Vou trocar tudo e vou pro abraço. Vamos jogar o final já. Aí? Não quer jogar o final. Tá bom. Minha posição não é ruim. Eu tenho um par de bispo já, mas não é exatamente um par de bispo. Porque eu vou ter que jogar bispo por cavalo daqui a pouco, né? Porque senão ele começa a ganhar muito espaço. E que ele joga 6 e já recupera o par de bispos. Tudo bem, eu vou ter uma estrutura de peões um pouquinho melhor, né? Prefiro jogar assim. Tô na dúvida. Talvez bispo por cavalo já, não. Mas aí ele ganha muita atividade. Bispo E3, talvez. Mantenha o par de bispos. Eu vou fazer isso. Já que você não quis o par de bispos, eu vou mantê-lo. Mantê-lo-ei. Tomar cuidado com o peão de C2. Vou ter que tirar o cavalo aqui em algum momento e jogar C3. E aí eu acho que eu fico bem, né? Jogar alguma coisa assim. Vou jogar aqui na próxima. Não vou mais. Não vou mais. Ok, torre B1. Tony Belotto? Pressionou aqui, mas ele não pode jogar ainda, né? Eu vou jogar um Tony Belotto. Bispo B4? Ok, tá ficando perigoso. Bispo B4, A4. Acho que eu gosto de A4 aqui. Vou jogar esse A4 aqui, valente. Vambora. A4 da valentia. Tudo pra manter o par de bispos. Aqui eu roco, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem, meus amiguinhos. Posição difícil aqui, mas eu tô fazendo de tudo pra ficar com o par de bispos. Ele não pode tomar meu peão central, porque eu acho que eu vou levar... Ele leva um dama G4, né? Acho que ele vai tomar uma pancadinha enorme aqui se ele quiser ser peãozeiro aqui. Cara, eu vou manter o par de bispos. A todo custo aqui. Eu vou jogar esse agora. E venha com cavalo por peão. Pode vir. Vou manter o par de bispos a todo custo nessa partida. E vou jogar dinâmico. E vou sacrificar esse peão se precisar. Mas eu tô querendo jogar aqui, viu? Se me deixar, eu vou jogar aqui, aqui, né? Jogar com essa estruturinhazinha aqui de bacia. Gostou do nome? Fazer uma formação de bacia. Olha aí, inventando mais uma formação. Estrutura de peões com Rafa Milk. Eu preciso lançar esse livro. Né? Tem o corredor polonês, fishbone parcial. Agora a baciazinha. Vou fazer uma baciazinha aqui de boa. Eu vou montar uma baciazinha pra vocês verem. Vou jogar instrutivo aqui agora.
Vou fazer uma baciazinha que vale a pena. Vale a pena. Cara, eu tenho um ataque na ala do rei agora violento, né? Eu vou ter um ataque chegando agora na ala do rei. Mas acho que primeiro é importante fazer uma baciazinha. Não é a bacia master, né? Que levaria todas as... A bacia master é uma formação muito rara de se fazer. Que ela levaria todos os peões, né? Mas a bacia master é muito rara. Se você conseguir fazer ela no xadrez, provavelmente você tá ganho já. Só de fazer essa formação, o adversário já abandona em geral. Vai, Rafa, para de falar besteira aqui. Vamos lá. Eu acho que aqui, qual dos dois primeiro, hein? Eu acho que esse aqui, pra fazer a baciazinha. Eu acho que esse aqui é mais seguro. É que aqui ele vai me mandar esse aqui que é chato. Vou mandar esse aqui, ó. Tem diferença a ordem. A ordem da bacia faz... Ah, mas agora ele tem esse aqui, né? Eu devia ter visto isso. Mas ok, não se pode ter tudo na vida. Pra riba dela. É, aqui ele mandou bem, aqui ele mandou bem. Eu errei, né? Mas faz parte. Mesmo assim, eu acho que eu vou eu vou dar mate nele. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui, aí eu vou jogar com F4. É que não tá dando tempo de eu trazer a torre, né? É, eu errei aqui. Ok. Fui fazer a bacia e me dei mal, né? Agora ele não deixou... Por que esse lance foi bom pra ele? Porque ele evita a bacia. Então, não, é porque ele vai eliminar o par de bispos que eu tanto prezei, né? Eu fui fazer graça no negócio da bacia, eu tinha que ter atacado aqui na ala do rei, né? Já tinha que ter começado aqui um ataque aqui violento, né? Eu fui fazer graça da bacia, me dei mal aqui. Tá bom, faz parte. Ai, ai, ai. Faz parte. Vamos complicar a vida desse cara aqui, vai. Vamos levar para um finalzinho? Vamos levar para o finalzinho. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Estamos entregando um peão, é isso mesmo? Por um forte ataque. Agora que eu vi, hein? Não era muito minha ideia. Talvez eu vou ter que fazer uma fishbone parcial, então. Tipo, ele toma aqui, eu tomo aqui, né? Porque se eu tomar de cavalo, ele vai tomar aqui, né? Aí não foi legal. É, mas aí eu dou um garfinho. Ah, ele toma aqui e leva esse, né? Ah, você tinha calculado isso antes de jogar? Não. Tinha calculado tudo. Não, aqui eu já tinha. Senão eu não ia ter jogado isso. Você acha que eu ia jogar um bispo F4 se eu não tivesse visto? Que ia ter esse garfinho, fantasia, com sacrifício de bispo. Né? Gostou do garfinho fantasia? Vai inventando os nomes aqui. Já que não deu certo a bacia, eu vou pro garfo fantasia. Vai inventando os nomes. O cara ouve isso e fica com medo, entendeu? O cara ouve isso e fica com medo. É psicológico isso aqui. Puxa, não deu pra fazer a bacia. Então você vai levar um garfo fantasia. Até rimou. Vambora. Vamos! Sinister Green! Eu gostei desse ataque fantasma, mas é meio ruim. Não, é bom. É ruim, mas é bom, né? Eu acho que vai ser bom isso aqui. Vai ser bem ruim, mas vai ser legal. E vai ser bom também. Vamos nessa. Bispo por F4, cavalo por F4. Olha que bonitinho isso aqui. Ó. Eu gostei dessa linha, de verdade. Joga aqui esse. Ele deve ter saída, né? Eu não tô achando, mas ele deve ter alguma saída. Porque aqui tá protegido pelo cavalo. Aqui, né? Meu cavalo vai estar aqui. E realmente tem um garfo aqui rolando, né? Eu gosto dessa linha maluca. E ele já percebeu isso aqui. Ele é bom de cálculo, porque em geral o carinha cai, vai seco, né? Não fica calculando profundamente. Vai bispo toma, cavalo toma e dama por peão, seco. Mas aqui ele pressentiu a armadilha, né? E aqui parou pra pensar. Bom, se cavalo por bispo, bispo por bispo atacando a torre, né? Exatamente. E aí vai pras trocas e a gente vai pra esse finalesco, né? Vai pro finalzinho, completamente equilibrado. Ele tá tentando tirar alguma vantagem daqui. Ele acha que talvez ele tenha a possibilidade de alguma vantagem, por isso que ele tá demorando pra jogar. Então vai acabar dando certo esse lance aqui, porque tá fazendo ele gastar uns 2, 3 minutos aqui. Tudo bem que eu gastei um pra achar esse lance, né? Mas que é bastante numa partida de 10. Mas aqui ele foi pra melhor lance, na minha opinião.
Minha opinião, essa era a melhor sequência dele mesmo. E vai para um final equilibrado aqui, meu. Isso. Fishbone, Rafa, fishbone. Será? Não, não, não. Não. Chega, eu fui fazer a bacia e me lasquei. Agora eu ainda nem fiz a bacia. Vou ter que fazer ainda, porque eu falei que ia fazer, vou ter que cumprir minha promessa. Pronto, agora acabou. Agora chega de fazer coisa ruim, mas essa é a mini bacia, ó. Pronto, tá feita. Que porcaria é essa? Por que você jogou essa porcaria? Eu vou tomar, cara. Me mostre que isso é bom. Me mostre que isso aí é bom. Duvido. Não me demandem. Dama aqui perde o cavalo. Não, nem tente. Nem pense nisso. Então, mas aqui é só voltar, não é? Não entendi o que esse cara fez. Tudo bem que você quebrou minha bacia, isso me deixou um pouco furioso, mas... Você vai ter problema de mate na fileira do fundo logo mais, e eu vou te provar isso aí. Bom, se eu jogar um B4, eu tô ultra sólido, né? Mais sólido que isso, impossível. Ah, você vai querer colocar o cavalo em C4. Então, Dama Macedônia. Dama Macedônia, mas aí o que eu faço? Eu não consigo jogar mais esse, né? Porque você vai tomar. E se eu jogar esse direto? Não, é besteira. Cavalo C1 fica com essa torre meio entupida. B4 é o melhor, mas ele saiba que ele vai vir. Mas beleza, você dispara o peão pra riba dela. Esse aqui vale a pena? Acho que não, né? Também. É, dá pra jogar uma coisa ultra passiva aqui. 5 minutos. Dama C2 não é bom. Eu acho que aqui é B4 mesmo. Vai pra riba dela. Vambora. Vamos disparar o passador. Assim seja. Por que você quer trocar tudo? Ah, você recuperou o peão. Bem jogado, bem jogado, bem jogado, bem jogado. Eu não tenho nenhum intermediário aqui? Acho que não. Mas eu não tenho mate na fileira do fundo? Também não. Puxa, podia ter um tema de mate na fileira do fundo aqui, né? Mas não tem, eu acho. Eu tenho um dama H7 aqui agora, né? Eu tenho um dama por H7. Se eu quiser tentar alguma vantagenzita, mas eu acho que não vale a pena. Talvez valha a pena eu não jogar dama por H7 para ter mate na fileira do fundo. Toma aqui, deixa ele recuperar o material. E de repente jogo aqui, né? Tudo bem, o cavalo dele vai me parar. Aí que tá. Porque se eu quiser jogar assim, ele joga aqui, esse peão foi embora, né? Eu acho que minhas chances diminuem. Tudo bem, eu jogo pra cá. Ah, ok. É, eu vou fazer isso. Eu gostei. Vamos fazer. Pelo menos eu tento tirar algum suquinho aqui da posição. É, ele pode jogar cavalo F6 e RG6 também. Mas aí eu vou defender por aqui, né? É tudo no limite aqui. No limite. E se eu quebrar essa cadeia aqui, pelo menos eu acho que eu tenho um final um pouquinho melhor. Deve estar equilibrado isso. Não tem nem o que falar que isso aqui deve estar empatado, mas eu tenho quase 2 minutos a mais e uma posição um pouquinho mais de colocar problema, né, pra cima dele aqui. Agora eu ameacei defender o peão. Quebrei a cadeia dele. Ele vai vir com esse. Forte esse. Forte esse. Forte lance. Aqui. E eu jogo aqui, né? Rei. Rei ou peão? Peão é mais seguro, né? Acho que peão é mais seguro aqui. Calma aí, aqui não tem sacrifício. Ah, tem um negocinho aqui, hein? Se ele tomar aqui, eu jogo esse, né? Então, pera aí. Mantenha aqui protegido. Acho que ele tem que jogar aqui agora. De qualquer maneira, eu venho pra cá, né? Eu tô pondo mais dificuldade, mas aí ele não leva aquele duplo. Leva, leva. Ainda leva. E aí eu vou pra um finalzinho um pouquinho melhor. Talvez com chance de vitória. Tá vendo? É importante isso, colocar problema, né? E ele vê tudo, né?
Ele é um cara que tem bom padrão, ele tem um bom reconhecimento de padrão tático. Ele não tomou essa porque ele já viu que ele vai perder aqui. Seguido disso. O cara é bom. O cara é bom. Não é muito comum o 280 vê assim sempre os padrões, tá? Às vezes ele fica um pouco mais distraído. Ele vai ter um peão passado, hein? Será que eu devia jogar esse direto? Porque eu ameaço aqui, né? É. Tô ameaçando aqui, mas ao mesmo tempo também tô ameaçando aqui. Nada simples, porque esse aqui ele ataca minhas peças também, né? Mas aí essa ele joga aqui, né? Aí eu perdi. Então eu tô ameaçando aqui, na verdade. Aqui vai pra um rolo, hein? Aqui vai pra um rolo, hein? G4 aqui não funciona não, aqui eu vou pro G4. Espera um pouquinho. Aqui. E esse aqui agora, hein? Esse é forte, na verdade. Acho que é melhor que G4, né? Porque esse aqui... Leva esse. Calma aí. Esse aqui, ele tem esse, né? Mas aí eu jogo esse. Vamos lá. Tentar complicar aqui, porque com o tempo caindo é o que tem que tentar fazer, né? Agora eu tô ameaçando um duplo e ao mesmo tempo tô ameaçando o cavalo. Esse rei aqui eu vou jogar aqui. Aí eu tô ameaçando ali. Opa. Eu acho que esse final eu ganho. Só calcular aqui. Eu acho que eu tomo. Venho pra cá. Troco. Tomo aqui. Vai vir aqui. Só que aí eu vou ter um finalzinho melhor com um peão a mais, né? É. Ele vai ter um peão passado também. Esse cara aqui. Consigo parar ele? Tem como jogar mais seguro aqui? Acho que só esse é bem mais seguro, né? E aqui eu forço a troca da torre e vou para um final com 2 peões a mais. E esse aqui eu vou para um final com 1 peão a mais. Deve ganhar também. Só que o rei dele já fica bem colocado. Esse peão deve cair. 3 contra 2. Ah, o peão dele não vai ser um peão passado, vai estar aqui. Eu devo ganhar esse final também, mas dá mais trabalho, né? Ele vai tentar me quebrar, mas deve ganhar também. Direto. Acho que os dois funcionam. Esse aqui eu forço a troca, mas aí ele vai ter um peão passado de verdade. Vamos tentar esse aqui. Esse aqui é mais forçante, eu acho que eu ganho esse final. Vou tentar ganhar isso aqui. Esse é bonitinho, né? Devo ganhar esse final. Legal essa sequenciazinha, né? Bem legal. Finalizando aqui o Sinister Green. Aqui ele já percebeu que não dá esse final. Vai abandonar. Legal ele ter abandonado também na hora certa. Gostei desse cara, meu. Vou adicionar ele como amigo aqui. Eu gostei muito dele. Quero jogar contra você mais vezes, porque é um cara de verdade aí, né? Um cara... Não fica ganhando só no golpinho. Uau! 93,7% de precisão. Caraca, foi uma boa partida mesmo. E agora, teve o quê? Lance brilhante aqui. 2 lances brilhantes dele, 1 lance brilhante meu. Que partida, hein? E aqui ele tinha possibilidade. Aqui eu fiz um erro, tinha possibilidade de equilíbrio. Vamos ver isso aqui. Dama por H7 foi brilhante. E cadê os brilhantes dele? Torre, foi bonito isso mesmo, né? E depois dama, os 2 lances brilhantes dele, seguido de um lance brilhante meu. Uma boa sequência aqui, bem maluca, né? Que legal! E dama por H7,
É o único lance que me deixa lutar aqui, né? Porque se eu tomo aqui, ele vai ter alguma vantagem, certo? É, ele vai ter vantagem aqui. Porque esse meu peão é fácil de parar, não é? O cavalo dele, na verdade, bloqueia. E esse meu peão provavelmente deve estar caindo, né? Enfim, dá pra lutar ainda. Mas dama por H7 é melhor. Que legal, cara. Torre C1 foi bem jogado esse finalzinho, hein? E vamos ver aqui nesse final se aquilo era o jeito mesmo certo de jogar. G3 aqui acertei, porque aqui cada lance é difícil de acertar. Aqui só tem peão toma. Aqui que eu errei, né? Aqui o melhor lance é peão toma. Seguido de torre F8. Não achei esse tema. Ah, porque aí eu tô ameaçando torre H8 com um tema de sacrifício de torre com duplo de cavalo? Pode ser. Aí esse lance aqui ele tem peão toma, ele não deveria ter medo disso. Porque esse duplo aqui ele ataca a minha torre, né? Interessante. E aqui torre F5 foi o melhor lance. Legal, tô feliz de ter encontrado, porque tinha muita possibilidade. Tinha G4, tinha duplo de cavalo, tinha um monte de lance, né? E aqui o melhor é torre toma. Pô, fiquei feliz de ter encontrado, realmente ter ido para esse final, que é um final que ganha a força, né? E aqui G4 mesmo, ó. Bonito, bonito. Eu fiquei feliz. Foi bem jogada essa parte aqui com rei G3. O lance de arremate. Muito bem, meus amigos. É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!